Nós anunciamos aqui que o governo está colocando à venda, acho que um terço, deve ter umas 150 estatais, colocando um terço à venda de empresas estatais. Quem está aqui conosco, gentilmente, é o economista Pedro Coelho Afonso. Ele é da Gradual Investimentos. Pedro, obrigado pela gentileza, prazer em conhecer. Bem-vindo aqui no Jornal, Pedro. Obrigado, Heródoto. Pedro, qual é a avaliação que você faz desse processo de privatização? De maneira geral, a privatização ela vem além, como nesse caso a gente tem um problema fiscal, mas de maneira geral ele costuma vir para você melhorar a governança das empresas, né? Para melhorar o quê? A efetividade, produtividade, essa coisa ou não? Exatamente. Você vem para melhorar a eficiência, né? As estatais no Brasil, elas têm um histórico meio complicado, principalmente porque servem de cabide de emprego, por indicação política. Então você tem um ganho de eficiência muito grande quando você acaba privatizando essas estatais. Agora, Pedro, tem algumas que, salvo engano, são companhia mista. Por exemplo, a Eletrobras chama Eletrobras Sociedade Anônima. Sim. É uma companhia de capital misto, não é isso ou não? Isso. Ela é parte estatal, parte capital privado. Sim, ela é uma companhia negociada na Bolsa de Valores, tá, que tem o seu controle pelo governo, porém ela tem outros investidores que não são somente o governo. Então, por isso que ela é uma companhia de capital misto. Capital misto. Como a Petrobras também é capital misto? Também é capital misto. Sim. Todas essas empresas do governo que têm outros investidores, além do governo, elas são empresas de capital misto. Entendo. No caso da Eletrobras, acho que o governo venderia 3% das ações, não é isso? Não, na verdade, no caso da Eletrobras, a ideia deles é pulverizar e se desfazer da maior parte. Sei. O que eles vão manter é o que a gente chama no mercado financeiro de golden share, que é como se fosse uma ação que dá direito a interferir em decisões estratégicas da empresa. Sei. Mas no caso, a gestão da empresa continuaria sendo do governo ou passaria para iniciativa privada? Não. A ideia é que passe para a iniciativa privada justamente para poder ter essa melhoria, esse ganho de eficiência e conseguir melhorar os seus resultados que não andam muito bem, né? Sei. Eu acho que a proporção na Petrobras deve ser de 51 para 49, eu estou enganado. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Mais ou menos Porque se o governo vendesse só 3%, ele ficaria com 49% e a gestão passaria para a empresa privada? Não necessariamente. O que acontece é que, normalmente, a gestão ela é feita pelo investidor que a gente chama de controlador. É aquele que detém a maior parte das ações. Entendo. Isso não quer dizer que você precise ter mais de 50% das ações, mas normalmente aquele que possui mais é aquele que acaba fazendo a gestão da empresa. Entendo. Quer dizer, essa seria então a maneira da gente, vamos dizer assim, de ter até a participação de capital estatal numa empresa, mas a gestão sendo uma gestão privada. Como tem, por exemplo, na França, que tem algumas empresas francesas, Sim. E na própria China, Sim. onde o governo fica com 49% e o particular fica com 51%, mas ele é que gera a empresa. A ideia é essa. O governo não falou que vai se desfazer totalmente da sua participação, tá? Mas pretende manter uma participação mínima, mas principalmente para fazer caixa. O governo está precisando fazer caixa e agora a gente precisa se desfazer de algum ativo. E a melhor maneira do que já tinha sido pensado, que era fatiar a Eletrobras, vende uma usina de um lado, vende uma usina de outro. Na verdade, vamos vender a nossa participação e a gente deixa o controle no mercado. Sim. E a Eletrobras, ela é proprietária acho que até Itaipu, a parte brasileira de Itaipu é dela, não é? Ela tem participação. Tem um patrimônio grande, Tem. Né? A Eletrobras ela tem participação, se não me engano, em mais de 70 usinas no Brasil. 70 usinas? E as principais hidrelétricas ela tem alguma participação. Então, isso acaba influenciando muito nessa decisão. Para o governo facilita muito você fazer a venda das ações da Eletrobras, em vez de fatiar e vender a usina por usina. Então, outro dia nós estamos vendo aqui essa questão da ingerência do Estado, né, na estatal. Aí nós levantamos lá na Itaipu, como é que você faz para fazer parte do conselho da Itaipu? Você tem que ser amigo do homem. Se você não for amigo do homem, você não vai para o conselho. Aí o cara recebe 20 e tantos mil reais por uma participação. O maior problema dessas estatais ainda é aquele ranço, aquele resquício que a gente vê, que vem desde 1950. Desde o Vargas. Exatamente, são aquelas empresas que acabaram virando a melhor maneira de você conseguir algum benefício político. Então, eu indico alguém para lá, eu coloco meu amigo e nisso eu consigo alguma coisa em troca.
Por exemplo, um contrato. É Por exemplo, uma informação privilegiada. Exatamente. É ou não é? É um contratinho, é uma informação. Privilegiada, a empresa vai fazer isso. É ou não é? E acaba sendo usado para corrupção, né? Para venda de voto. Preciso aprovar uma emenda, então vou indicar o fulano do partido tal para conseguir ter aquela minha emenda aprovada. E acho que chega, né? Eu acho que depois de tudo que a gente viu aí, é ou não é? Exatamente, acho que essa melhora de governança vem para isso, né? Sei. Quando você tem o setor privado, ele quer lucro. Então, ele não tolera a ineficiência. Eu acho que isso todo mundo acaba ganhando. A gente não sabe ainda o impacto que vai ter no bolso. Porque se essa empresa for rentável, Exatamente. vai voltar o dinheiro para o governo. Exatamente. Aí o governo vai pegar essa grana e vai investir na educação, na segurança, na saúde, é isso ou não? Exatamente, assim, não deixa de ser uma fonte de receita do governo. Então, embora ele precise fazer caixa agora, você tem um ganho de eficiência, um ganho de produtividade muito maior. Agora, você acha que o viés ideológico acabou ou não? Porque tem um viés ideológico atrás, concorda ou não? Concordo. É ou não é? Né? Porque a extrema-direita e a extrema-esquerda são estatistas, salvo engano. Sim. Certo ou não? Sim. Né? Então tem o viés ideológico, vocês estão entregando tudo para o imperialismo. Então, Eu me lembro, depois era jovem, a gente falava muito isso aí. Na verdade, a privatização, ela não necessariamente você está entregando, né? É que é um setor estratégico, é um setor delicado, mas você percebe pela dívida da empresa. A dívida não para de aumentar. O próprio presidente da Eletrobras fez declarações muito complicadas ultimamente, falando que a empresa tem 40% de funcionários a mais do que deveria. 40%? 40%. Você poderia mandar 40% da empresa embora que... Nada acontecia. Nada continuaria 40% funcionando. tira férias, não acontece nada. Exatamente. Continua tudo funcionando. Exatamente. Talvez até melhor, né? Gerentes com salário de 30, 40 mil reais. Oba! Imagina, para você conseguir isso na iniciativa privada é praticamente impossível hoje. O economista Pedro Coelho Afonso, da Gradual Investimento, gentilmente aqui conosco. Pedro, algumas pessoas disseram que esse processo de privatização está um pouco acelerado. Deveria ter sido feito com mais cuidado, mais tempo, etc. Mas como você disse, como o governo precisa de grana... Exatamente. Né, ele colocou aí para vender entre as joias, e parece que a joia da coroa, pelo menos esse lote, é o aeroporto de Congonhas. O governo está precisando fazer dinheiro, não deixou muito claro o processo dessas privatizações, mas a gente percebe que vai ser acelerado. A ideia, mais ou menos, até janeiro já está com isso resolvido. Sei. E com isso tudo ele vai arrecadar quanto? Olha, a previsão do governo é uma arrecadação de 20 bilhões, tá? 20 bi. 20 bi, que é o que vai ajudar provavelmente a atingir a meta fiscal, porque ainda está meio longe de você conseguir atingir a meta. Agora, uma vez vendido, ele também se livra dos déficits, né? Se livra, vendeu, acabou, né? Certo, aí passa a ser problema do comprador. Exatamente. Se der lucro, der déficit, ele tem que se virar. Exatamente. O único ponto que a gente questiona ainda é em relação a... Será que é o melhor momento? Será que não é? Também vender no desespero é meio complicado, né? Porque aí a oferta baixa, certo ou não? Exatamente. O governo, desse jeito, ele não resolve o problema dele, né? Na verdade, ele resolve o problema de caixa. Mas o acerto mesmo daquela história de arrecadar mais do que gastar, isso aí fica para segundo plano. Segundo plano. E pode virar primeiro plano. Com certeza. Se continuar crescendo essa dívida, vai virar primeiro plano, vai? Exatamente. Isso aí não é aquela velha história, jeitinho brasileiro de remediar os problemas. Empurrar com a barriga. Não tem jeito. Vamos ter que aguardar. Pedro, muito obrigado pela gentileza. Até a próxima. Muito obrigado. Bom, com a participação então do economista Pedro Coelho Afonso, né, da Gradual Investimento, eu acho que fica mais clara essa questão da privatização. Né? Como eu disse a você, a gente vai ter outras pessoas aqui conversando conosco, outras ideias, outros pontos de vista, né? Plural, para a gente olhar de um lado e olhar do outro, e a gente chegar às nossas próprias conclusões. Porque não esqueça o seguinte, essas empresas, se são estatais, são nossas. Se elas são de capital misto, como ele explicou, Petrobras, Eletrobras, eu posso ser proprietário duas vezes. Uma vez como contribuinte, a parte do governo é minha. E se eu comprar ações da Petrobras, eu sou dono também, sou dono duas vezes. Né? E aí eu pergunto, e aí, como é que faz? A gente não tem conselho de pequeno acionista na Petrobras? Não é verdade? Ou na Eletrobras, ou em qualquer outra? É coisa para a gente ir formando opinião. Em 30 segundos, nós estamos de volta.